episódio do Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, compartilha e conversa sobre os segredos comerciais das empresas de conservação, manutenção, modernização de elevadores. E como prometido, hoje está aqui o Bruno, para a gente falar um pouco mais sobre ponto de venda e praça. Então, como eu sempre começo, né, com aquela pergunta que até você já me fez essa pergunta, gente, hoje é minha vingança, hoje eu estou entrevistando quem já me entrevistou. Bruno, quem é você na fila do elevador? Conta aí para a gente. Kátia, eu te agradeço demais por ter me convidado para a gente bater esse papo aqui super interessante sobre os assuntos e as conversas de elevador. E bora lá, quem sou eu na fila do elevador? Essa pergunta que eu fiz aqui para você, aqui no estúdio do SpigaCast. E eu, Bruno Sacramento, hoje sou sócio de uma empresa conservadora aqui na cidade de São Paulo, a Ecolift. Faço parte da diretoria do CCESP e da ABEL, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores aqui do estado de São Paulo, e também da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. E atualmente tenho um canal no YouTube também e faço algumas postagens no Instagram a respeito da manutenção de elevadores, focado em falar para as empresas e os empresários que têm algumas dúvidas aí. Então, acho que calhou bem aquilo tudo que eu tenho falado com o tema de hoje aí que você me convidou. Exatamente. Inclusive, pessoal, a gente está vendo aí de fundo, né, o estúdio do Bruno, do SpigaCast, onde ele grava os episódios do podcast. O estúdio dele é super bom, muito mais profissional do que vocês estão vendo aqui. Então, foi um prazer poder participar de um dos episódios que o Bruno gravou. A gente conversou bastante, acho que é um dos episódios mais longos aí, né? Sim, e super legal, um papo super descontraído, que é a nossa intenção, né? Deixar um assunto leve, mas mesmo assim trazer conteúdo, dicas, orientações, trazer algo de qualidade para quem está ouvindo a gente. E é um estúdio modesto, né? Você fala assim, super do estúdio, mas é um estúdio modesto e o convite está aqui sempre, né? Sempre que você quiser voltar, vem aqui que a gente vai gravar novamente sim, tá, Kátia? Legal, gente, eu vou deixar no descritivo desse vídeo o link para acessar o SpigaCast, que é bem legal. Então, vai lá, se inscreva, ouça, curta, tem os conteúdos bem shows lá. Bom, mas hoje vamos lá, vamos falar do nosso segundo P aí, na minha sequência, né? Então, eu já falei nos 2 primeiros episódios sobre produto, quais são os nossos produtos, a comoditização do segmento, né? E agora a gente está falando de praça, que eu abordei também no episódio anterior, né? Que é onde a gente atua, se a gente atua mais focado numa localização, se a gente é mais abrangente e o impacto disso no nosso negócio. Mas hoje eu queria focar com o Bruno, por essa experiência toda que ele comentou aí com vocês, né? Sobre o ponto de venda, né? No ponto de venda, quando a gente pensa no marketing tradicional, a gente vai pensar na loja, né? A gente vai pensar ali como que está dispostos os meus produtos e tudo mais. No nosso segmento, a gente não tem essa vitrine aí, né, num shopping, numa rua de comércio, mas a gente pode pensar de ponto de venda sendo a nossa empresa, né, a nossa estrutura. Então, eu vou dividir aqui a nossa conversa em 2 partes, tá? A primeira é pensando numa estrutura mínima e necessária que eu preciso ter para dar conta da prestação de serviço. E aí é a minha primeira pergunta, né? Bruno, hoje, o que você conhece aí de mercado? Sei que você está mais focado aqui em São Paulo, por conta da CCS, por conta da sua empresa, mas eu sei que você também conhece outros mercados aí, né? Qual que é a estrutura mínima que um empreendedor, um empresário tem que ter para oferecer manutenção de elevador e também a modernização? Isso. Algumas cidades, Kátia, elas têm uma legislação específica, algumas um pouco mais brandas, outras um pouco mais exigentes. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, a gente sabe que são cidades que têm aí uma legislação mais atuante. Então, só para você ter uma ideia, em São Paulo a gente fala de uma estrutura mínima física, que a oficina precisa de pelo menos 50 metros quadrados. E é isso que a prefeitura vai olhar, essa sua oficina para reparos das peças de elevadores, algum serviço que precisa ser feito internamente na oficina. Mas não é só isso também que a estrutura
que você vai precisar para ter a conservadora, né? Apenas oficina. Então, vai precisar de um escritório, vai precisar de um arquivo, uma cozinha para uma refeição rápida ali, para poder fazer um cafezinho para a gente tomar durante o dia. Então, é necessário realmente que a empresa ela tenha essa estrutura mínima, mas não só voltada para a oficina. Então, esse que é importante entender. Apesar de que o serviço na maioria das vezes, externo, né? Mas a empresa em si ela vai precisar dessa estrutura e essa oficina com o mínimo de ferramental ali necessário para a boa execução dos serviços, tanto externamente quanto interno. Legal. Quando a gente pensa em ponto de venda, né, então a gente pensa naquilo que o cliente está vendo, né, então é um pouco disso que você está falando, né? Eu preciso ter um lugar com uma oficina e, no mínimo, um escritório, que eu imagino ali o escritório também para atender os chamados dos clientes, para atender as demandas do cliente e tal. Eu ouvi dizer que aqui em São Paulo a legislação fala até de quantidade de linha telefônica, que acho que no passado isso devia ser fundamental, né? Você ter linhas fixas de telefone. Acho que hoje tem centrais aí que podem fazer esse trabalho, né? E também a gente tem quem executa o serviço, né? Então, se a gente for pensar no ponto de venda, por exemplo, de uma cafeteria, a gente vai estar pensando em quem faz o café, em quem serve o bolo, quem serve o pãozinho lá na chapa, né? Quem está executando o trabalho. Fazendo esse paralelo com o nosso segmento, quem são esses profissionais que a gente precisa ter aí à nossa disposição para dar conta do recado? Isso. Falando um pouco da estrutura da empresa em si, como você disse, da questão dos telefones, a legislação em São Paulo, ela fala sobre o mínimo de linhas telefônicas, ela fala sobre o mínimo de Gente, linhas... só o Bruno deu uma sumidinha e voltou, porque deve ter tocado o telefone dele, mas a voz ficou Isso, perfeita. tocou, Continue. mas voltou aqui. Mas voltando lá, a legislação fala sobre o mínimo de linhas telefônicas, fala sobre o mínimo de funcionários também, mínimo de carros, né? Então, a estrutura da empresa em si já é falada na legislação atuante hoje e vigente na Prefeitura de São Paulo. Então, para começo assim de conversa, são 6 funcionários, são 2 linhas telefônicas, um veículo, então, e é telefone fixo, tá? Não pode ser o celular. Ou sistema compatível, né? E aí você precisa apresentar isso para a prefeitura para que ela entenda como que vai funcionar esse telefone. A empresa também ela tem que ter prontidão 24 horas nos seus técnicos, então não pode faltar ali alguém que vai estar de prontidão do período noturno, aos feriados, finais de semana também é falado sobre isso na legislação. Então é muito importante entender toda a estrutura antes de tentar aí abrir isso, tem que estar tudo muito preparado antes de você abrir a conservadora de elevadores. Isso tudo é fiscalizado pelos órgãos responsáveis nos municípios. Então, esse exemplo que você está dando é de São Paulo, imagino que seja o CONTRU aqui em São Paulo que faça isso, né? Existem outras cidades que você sabe que tem legislação aí também para isso? Sim, como eu falei no começo, tem também Rio de Janeiro, que também se eu não me engano, é o GEM, que é o órgão responsável, e Santos, pelo que a gente ouviu, já tem até o RIA, né, como obrigatoriedade aí, algo que a gente precisa entender melhor como está funcionando, como a gente não atua lá em Santos, a gente não avaliou muito isso a fundo, mas já tem essa legislação em Santos com até o relatório de inspeção anual e a prefeitura atuando melhor sobre isso. Mas é importante cada cidade, né, onde for o ponto de venda aí, e a empresa, a sede da empresa, cada cidade tem as suas observações. Em São Paulo tem mais coisas até antes de chegar nessa questão da prefeitura, né, do CONTRU, que são necessários aí para observar antes, né? Então toda a legislação antes de chegar no CONTRU ainda tem que estar atendida para aí sim começar a parte do CONTRU. Legal. O que eu acho que é, assim, algumas coisas fundamentais do que você comentou, Bruno, quando a gente pensa em marketing, né, a gente pensa só na parte da publicidade, da imagem e tudo mais. Mas quando a gente se aprofunda no conceito de marketing, que é a parte mercadológica, a gente de fato entra
nessas questões de formação do nosso negócio, né? E às vezes a Exato. gente já vai direto ali para o P da publicidade e a gente esquece de reavaliar isso tudo, né? Então, para você ver que o P de ponto de venda, a gente está falando de estrutura de funcionamento, que tem a ver com legislação, que tem a ver com fiscalização, que tem a ver com, às vezes, levar uma multa por não estar seguindo alguma coisa que a lei determina, né? Então, por isso que Isso. marketing é tão importante, e a hora que a gente volta lá para os segredos comerciais, aí a gente fala assim, poxa, mas isso tem a ver com a área comercial? Tem tudo a ver, porque daí a gente agora vai amarrar com o segundo ponto, né? Então, pensamos aí numa estrutura mínima necessária para que a gente consiga atuar no segmento. Então, dica 1 do Bruno, dá uma olhada aí nas legislações municipais, né? Porque Exato. é o município que vai determinar isso, mas de qualquer forma, pelo que eu andei vendo, todas as empresas elas precisam ter aí um engenheiro responsável para tocar o negócio, precisam estar registradas ali no CREA para tocar o negócio, certo? Isso, exatamente. Esse é um ponto que existe antes do Contru aqui em São Paulo e até antes em qualquer outra cidade. Eu entendo que isso é válido antes de procurar a prefeitura, tá? É uma empresa que presta serviços de engenharia. Então, é necessário, sim, mesmo que a legislação não obrigue, mas que exista um responsável técnico, que deve ser um engenheiro mecânico, tá? Ele vai assumir a responsabilidade técnica de todo o serviço de manutenção, reparos que estão acontecendo naquele elevador. Então, procure, assim que vai iniciar a abertura da empresa, procure primeiro um contador, né, para que faça todos os trâmites ali da abertura do CNPJ, né? Isso, ó, vamos dar bastante dica aqui para vocês. E também, após a abertura do CNPJ, cadastre a sua empresa no CREA do Estado. É extremamente necessário. Mesmo que a legislação não seja vigente aí na cidade, não tenha essa obrigatoriedade, faça isso. Tem até vídeo lá, Kátia, no meu canal, desculpa aí Isso que eu ia falar, quando eu fiz passar assim, sobre isso. Tem um tem vídeo lá no meu vídeo. canal que eu falo sobre isso também, que muitas empresas elas não tiram não abrem nem o CNPJ, então assim não é uma empresa, né? Mas eu vou ter imposto, eu tenho que gastar com nota fiscal, ainda não dá para mim. Se você tem esse tipo de pensamento, acho que você não está preparado ainda para abrir uma empresa. E se você ainda não quer contratar um engenheiro mecânico para que sua empresa esteja regularizada no CREA, você vai estar irregular, mesmo que a legislação não exija isso. Mas perante aos demais órgãos a nível federal, uma empresa que presta serviços de engenharia, não tendo registro no CREA, ela está irregular. Perfeito. Excelente lembrete, e é importante a gente Sim. diferenciar esse tipo de empresas, né, aí que a gente tem no mercado, tá? Agora a gente vai falar Isso. de marketing propriamente dito, tá? Bruno, eu andei pesquisando, né, vários sites, eu estou fazendo aí conteúdo para palestras lá junto com a Infolev, que inclusive é quem está apoiando esse nosso podcast, esse nosso episódio, né, e eu tenho feito uma avaliação aí de vários sites das empresas conservadoras, de perfis aí do Instagram, né, de publicações que eu tenho visto para dar uma olhada como que está o marketing aí do mercado. E o que eu percebo é que muitas vezes as empresas divulgam como diferencial aquilo que é o que é o mínimo necessário para atuar. Então, por exemplo, né, a oficina, todas precisam ter no mínimo, né? Para fazer um conserto de alguma coisa, precisa ter. Técnicos especializados, né? Isso é colocado como diferencial. Mas não é diferencial, porque se você faz manutenção em alguma tecnologia, teu técnico precisa saber o que ele está fazendo, né? Peças, Isso. né? Você precisa ter o seu insumo para poder fazer a manutenção, né? E a gente tem visto muito isso, né? Quer dizer, as empresas não têm conseguido se diferenciar muito nesse tipo de coisa. Você tem alguma dica, assim, de como você faz, por exemplo, um cliente que está em dúvida aí modernizar, não sei se faz, se não faz, como que a gente pode usar uma estrutura para mostrar para esse cliente que a gente tem esse potencial de dar conta do recado? Isso.
muitas pessoas pedem, assim, muitos clientes pedem referências de onde o serviço já foi prestado. E para empresas que estão começando, isso às vezes é muito difícil, porque você ainda não prestou nenhum serviço, né? Então, mostrar a sua estrutura, as suas instalações, eu acho que já é um bom passo. Então, por isso que a gente tem que caprichar, né, na nossa instalação. Parece que é bobagem, assim. O pessoal fala, mas ninguém vai ver minha empresa, eu nem fico lá, eu só presto serviço fora. Mas se a sua instalação não está adequada, se você não cuida da sua casa, que é onde você trabalha, como é que você vai cuidar do elevador de um cliente, né? Então, acho Boa. que esse é o primeiro ponto aí, que a empresa em si precisa estar bem estruturada, organizada, limpa. Eu acho que a gente tem que parar com aquela questão de que eu, por exemplo, visitava muitas empresas quando eu era criança ainda, na época que eu acompanhava meu pai nos trabalhos dele, e era empresa que você tinha que ficar pulando por cima de uma máquina, por cima de um cabo de aço, era tudo espalhado pelo chão. Então, a gente realmente precisa entender isso daí, cuidar bem da imagem da empresa, tanto na estrutura interna quanto na apresentação lá no cliente. E um outro ponto que é muito bom assim para convencer numa modernização é trazer o síndico na fábrica da Infolev, né? Eu já fiz isso, eles têm essa estrutura lá para poder apresentar e conta muito, né? Então, mostrar quem é o fornecedor, que hoje é um líder de mercado, que tem o ISO 9001, enfim, a gente pode falar diversas coisas aí, que é um equipamento nacional, que é aberto a todas as empresas de manutenção, não é aquela venda casada, que hoje, infelizmente, algumas empresas praticam, né? Então, a gente tem que buscar esses artifícios que o nosso mercado tem para apresentar, sim, como diferencial, né? O que é igual a todos não é diferencial, né? Agora, você precisa mostrar realmente aquilo que você tem de melhor. Nossa, Bruno, você falou um negócio que é uma sacada na primeira parte da sua resposta. Eu tenho visitado muitas empresas aí, né? Então, eu tenho Uhum. visitado empresas de tudo quanto é tamanho, na cidade de São Paulo, que realmente a legislação é mais forte, e a fiscalização também, mas também outras em Uhum. outros municípios que não têm essa legislação e essa fiscalização tão forte, tá? E você tem, assim, total razão, né? Então, eu entro ali com uma cabeça, né, de quem veio de multinacional, né, mas que trabalhou com filiais muito pequenas também, né, que eu até te falei que eu tenho que tomar um Uhum. certo cuidado, porque eu acabo falando, não, porque é filial, né, mas é engraçado que tem empresas conservadoras pequenas, tá? Assim, tem a oficina ali que não é uma oficina gigante, tem o almoxarifado que não é gigante, tem o escritório que não é gigante, mas é muito bem montadinho e dá uma sensação de profissionalismo que nem sempre a gente percebe em filiais de empresas maiores, né? Porque em algumas filiais a gente percebia essa bagunça que você falou, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que o tamanho não é documento de verdade. Às vezes você tem uma Exatamente. empresa menor, mas que está super bem estruturadinha. Eu fui em algumas que dava até vontade de fotografar, de tão legal que estava, sabe? Assim, as cores da parede ligada com o logotipo da empresa, né? Aquele almoxarifado pequeno, porque hoje em dia a gente não tem que ter estoques grandes, né? Muitas vezes a Sim. gente, assim, o cliente, quando a gente fala de estoque, ele pode ter uma imaginação de que é um estoque gigante. Gente, nem as grandes hoje trabalham com estoque. Estoque é dinheiro parado, né? Mas você tem que ter o mínimo necessário ali para atuação. E quando você vê, né, um estoque arrumadinho, um almoxarifado organizado, né, tudo ali, sabe, organizado mesmo, essa é a palavra. Dá uma sensação de profissionalismo que é uma outra pegada, né? O escritório, Sim. né? A gente vê os móveis, que nem sempre é dos mais novos que a gente tem, né? A gente percebe que não foi uma arquiteta, um arquiteto que foi lá montar aquilo ali, mas tem uma certa ergonomia, né? Tem uma coisa mais arrumadinha. Isso dá um conforto para quem está visitando. Você Uhum. fala, aqui tem uma empresa diferenciada. É isso, não é? Exatamente. Se a gente não consegue cuidar dentro da nossa casa, realmente não vai cuidar de um elevador, de um cliente, e isso o cliente vai perceber muito bem, né? E essa organização, Kátia, é mais fácil até numa questão de funcionamento da empresa, porque hoje em dia você precisa ter um computador para trabalhar,
trabalhar, você não consegue trabalhar só no papel mais, precisa ter o celular para trabalhar, e para isso você vai precisar de um ambiente organizado. Então, onde que estão os arquivos, os contratos, tanto de compra quanto de venda. Então, isso tudo precisa estar muito bem organizado. A parte do estoque, que você citou muito bem. O estoque mínimo ele faz parte também da legislação aqui em São Paulo, tá? Então, só fazendo esse parênteses com o tópico anterior aí. E esse estoque bem organizado dá uma dimensão do que você realmente tem. Porque se você não souber e tiver tudo naquela bagunça, você não sabe que tem uma peça ali que você está precisando agora, vai acabar comprando uma peça que já foi comprada anteriormente, você vai ter um custo desnecessário e, às vezes, um tempo de resposta para o cliente que vai demorar um pouquinho mais, né? Porque você ainda vai precisar ir no fornecedor, buscar o material ou esperar que seja despachado, né, e chegue na empresa para poder fazer aquele serviço, sendo que aquela peça já está disponível ali há mais tempo, né, alguns meses ali, já está disponível no seu estoque, você nem lembra que tem ela. Então, um bom controle de estoque faz parte também do funcionamento da empresa. Legal. E aí eu queria agora pegar a segunda parte da sua resposta, que foi a parte da visita, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem algumas formas aí de fazer visita, e aí eu vou amarrar com a tua resposta. A primeira forma da gente fazer visita é convidar o cliente para ir na nossa estrutura física mesmo, né? E aí é Isso. fundamental, além a gente ter aquela salinha de recepção ali, né? Pequenininha, mais arrumadinha. Eu fui uma conservadora aqui em São Paulo que achei muito legal. Você subia assim uma escadinha bem arrumadinha, limpinha, mas aquela escada de sobreloja mesmo, né? Aí quando você entrava, assim, tinha uma mesa e duas cadeiras, mas muito bem arrumadinha, um baleiro com as balinhas com o logo da empresa. Aí você olha isso, já sente aquele conforto, né? Você já fala, Uhum. opa, que as coisas estão arrumadinhas, né? Então, essa é a visita, né, que o cliente pode fazer para uma reunião, para negociação de um contrato, para ele ver que você tem uma estrutura física ali que dá conta do recado. E embaixo era a Exato. oficina com tudo isso que você falou, tá? Então, isso é possível, com pouco investimento, a gente dar conta dessa visita na nossa estrutura. Eu acho que uma Uhum. segunda forma de fazer o cliente visitar a nossa estrutura é fazer as nossas redes virtuais aí, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, seja Facebook, né? Tudo que você tem aí hoje usado para fazer essa divulgação, de mostrar essa estrutura para o cliente. E é para isso que serve rede social. Pode ser que seu cliente Isso. não queira visitar a tua estrutura, porque não tem tempo, porque é um síndico muito ocupado e tudo mais, ele não queira ir fisicamente na sua estrutura. Mas você tendo esses materiais já preparados para que o teu cliente possa visitar teu site e ver que você tem aquela estrutura, é muito importante. Só não pode ser, e aí vou puxar um pouquinho a orelha, né? Alguma coisa fake. Porque às vezes a gente É, faz o negócio, parece que é uma estruturona, daí se o cliente quer ir lá pessoalmente, ele vai ver que não era bem aquilo. Isso não pode. exato. Exatamente. Mesmo que a estrutura seja pequena, a empresa que está começando, não tenha vergonha, porque o pequeno ele não pode ter a mentalidade de pequeno. Ele tem que pensar como os grandes pensam e agir como os grandes pensam, agem, né? Então, monte sua estrutura de uma forma honesta, né? Não precisa também fazer algo extravagante, mostrar aquilo que você realmente, a empresa ainda não é, né? Mas monte aquela estrutura. Sabe aquela casa, Mário Sérgio Cortella fala um pouco sobre isso, né? A casa é simples, o chão é de chão batido de terra, mas está varrido. Então, tem uma estrutura simples, mas que seja condizente com o trabalho que você vai executar no cliente. Então, o capricho começa na nossa casa e aí sim a gente consegue levar isso para o elevador do cliente. Legal. E aí a última parte, né, que eu acho que você também comentou, não só porque a Uhum. Infolev é nosso, aí o que está apoiando esse episódio, mas eu acho que de uma forma geral, né? Então, se você tem bons fornecedores e que abrem as suas casas para essas visitas, isso dá muita garantia para o cliente, né? Principalmente quando a gente está Exato. falando de uma modernização. Então, imagina, né? O cliente está lá investindo 30 mil, 60 mil, 80, 120 mil reais na modernização de um equipamento, né? E ele precisa confiar que aquilo que está sendo feito é realmente vale quanto pesa, né? Então, Uhum. essa visita combinada, né? Você poder levar na tua estrutura, mostrar quem vai executar o serviço, mas também mostrar de onde vem
esse componente e que essa empresa tem estrutura para oferecer um bom produto é fundamental, né? E tem muito fornecedor aí que abre a casa mesmo para fazer visita, né? Isso, abre, além da Infolev, né, a gente visita também outros fornecedores e eles abrem realmente para que a gente leve os síndicos lá e vale muito a pena, porque é preciso desmistificar algo que existe hoje, Kátia, que as empresas conservadoras, elas não são as fabricantes, né? Então, esse nome fabricante hoje, ele não é mais das multinacionais que hoje tem maioria no mercado. A gente tem que mostrar para o nosso cliente que existe tecnologia nacional, fábricas que até fornecem para essas multinacionais que estão hoje no mercado do Brasil, e que sim tem total estrutura para atender o elevador dele ali. E que nós, como empresas conservadoras, temos acesso a essa tecnologia, a esses produtos, e que qualquer empresa vai ter também, em caso aí depois de uma rescisão de contrato. Então, é muito importante que o síndico ali, o construtor, enfim, o nosso cliente entenda que a empresa que ele está contratando vai ter estrutura, não só interna, mas como também de fornecedores, e que é possível até acessar isso, né? Que ele vá conhecer, a gente agenda visita, tem fábricas aqui no estado de São Paulo, né? Que hoje a maioria das fábricas estão aqui, mas que podem abrir isso para que o síndico visite e que tenha essa segurança em contratar empresas nacionais para prestar serviço nos elevadores deles. Você falou um negócio que é fundamental. Eu entrevistei aqui uma síndica orgânica, e antes a gente estava conversando, né? E o grande medo do síndico, principalmente quando ele é novo, né? Aí como síndico, é sair da fabricante, porque ele tem essa ideia de que por trás de uma conservadora não tem um fabricante. Né? Ele vem Exato. muito com aquela ideia, que é uma palavra muito feia que a gente usa aí, né, que é a tal da biscateira. Isso ficou muito como uma crença muito impactante na cabeça do síndico. E não adianta a gente só ficar reclamando, sabe, Bruno? Eu tenho percebido que a gente reclama demais no segmento, né? A culpa é do outro, a culpa é do outro. Tá, realmente, essa crença foi implantada durante anos pelas grandes, né? Mas E como que a demora a gente... quebrar, né? E como que a gente faz para Demora. quebrar? Né? Eu acho que essa é a Isso. pergunta, né? Como que eu faço para quebrar essa crença na cabeça de um síndico, né? É levar ele na sua estrutura para que ele possa ter segurança, né? E também saber que por trás de você existem fabricantes, porque é muito o que você falou. Hoje você tem muitos fornecedores que suprem o mercado, tanto das grandes quanto das médias e das pequenas, né? Então, no Exatamente. fundo, a gente está ali adquirindo desses fornecedores, né? E que a gente tem acesso a eles, né? Então, por que não levar o nosso cliente lá e falar, olha, ele entrega esse insumo para essa grande, mas também para a gente, que é média no segmento, né? Eu acho que quando você tocou Isso. nesse assunto é fundamental. Sim, e entender, né? O síndico precisa ter esse entendimento, né, Kátia? Que ele, hoje, quando ele compra um carro, ele não vai comprar um carro de uma fabricante. Hoje, as montadoras de carro já têm esse nome, elas são montadoras, porque uma vai fabricar o pneu, outra vai fabricar o vidro, outra vai fabricar o estofado do carro, o painel, né? Então, algumas outras fábricas fabricam a roda, enfim. E isso tudo é montado dentro daquela montadora, né? E a mesma coisa na área de elevadores. A gente tem uma empresa que faz o botão, tem uma empresa que faz as portas, tem a empresa que faz o quadro de comando, tem a empresa que faz o cabo de aço, e tem a empresa que vai fazer o piso da cabina, o espelho da cabina. Então, realmente, para uma empresa única fabricar isso tudo, ela ia ser uma fábrica aí do tamanho de um estado, né? Vamos pensar por aí. E ela não ia ser especialista em nada. Vamos falar que se ela fabrica tudo, ela não tem especialização em nada. Então, a gente tem hoje fábricas dedicadas a cada produto que vai no elevador. Olha, Bruno, você falou dois tópicos que eu não posso esquecer de comentar. O primeiro é da gente ter na nossa própria estrutura, às vezes, o produto que a gente utiliza nos nossos serviços. Então, aqueles totens de botoeira, aqueles displays, né, que a gente
recebe, às vezes, do fabricante, para a gente usar isso como catálogo físico, né? E isso é muito legal. Então, você entrar na empresa que faz a manutenção do seu elevador e perceber que ali tem um display que dá essa chancela, dá esse certificado que a gente usa, fornecedores certificados de mercado, né? Isso também é possível, né? Eu entrei em várias conservadoras que usam display de fornecedor, né? Isso. A gente, inclusive, tem aqui também, né, que foi enviado para nós pelos fornecedores de botões. Então, a gente tem isso, tem os catálogos, já ficam aqui, porque a gente nunca sabe. De repente, um síndico bate na porta e fala, oi, vim conhecer. E não é só o síndico novo que está entrando ali, está negociando, está namorando ali para fechar aquele contrato com a empresa. Também tem aquele síndico que já é da empresa, já está ali como cliente da empresa há algum tempo. E sim, que ótimo que ele venha tomar um café para estreitar o laço, né? E ele precisa chegar e se deparar com uma estrutura que está pronta, que está ali realmente em funcionamento e tem condições de atender. Porque imagina aquela coisa que você só vai arrumar a casa quando a visita chega. E se a visita chegar, se a visita chegar sem avisar, vai pegar a louça suja, vai pegar a casa suja, desarrumada, então isso não é legal. Então, o capricho que tem que ter na empresa e esse cuidado de deixar ali uma peça de um fornecedor exposta, deixar alguns catálogos à vista, sim, é muito importante. A gente quer que o síndico entre no nosso ponto de venda, né? Exatamente. Quanto mais ele visitar, melhor, né? E se ele não vier Exato. fisicamente, a gente levar isso até ele aí através das redes sociais, stories que a gente faz e mostra como a gente funciona no dia a dia. E outro ponto que Isso. você falou, que eu acho que, puxa, aí é bem interessante a gente desmistificar isso também. Eu entrei no segmento em 98, né? Quer dizer, no século passado, né? E naquela época já se falava, né, que as fabricantes já não fabricavam de tudo, né? Era em 98, né? Então, por exemplo, existia uma estrutura da empresa em que eu fui trabalhar gigante que estava desativada, porque na época que o mercado era fechado, se fabricava desde a arruela, parafuso, então, por exemplo, motor, né? Motor era uma coisa que era obrigado a fabricar, porque você não tinha como importar motor de outros lugares, né? Ou então você Uhum. tinha que desenvolver aí parcerias com empresas nacionais que pudessem fabricar isso. Quando eu entrei em 98, a gente já tinha, gente, eu sou velhinha, tá? Por isso que meu cabelinho tá branquinho aqui. Então, eu peguei, né, a abertura aí do Collor, né, com os carros, carroças, né, e tudo mais, mas eu também peguei essa fase da gente abrir o mercado para importar produtos lá de fora. Então, muitos produtos hoje que as fabricantes, faladas fabricantes, utilizam, eles vêm da Turquia, elas vêm da China, elas vêm Coreia, tem outro que é bem a Índia, né? Então, Sim, existem fornecedores de diversas partes do mundo. O segmento de elevador é muito globalizado também, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, questões hoje que a gente está sofrendo aí, né? O mercado todo está sofrendo a pressão dos inversores, né? Todas as sim. empresas que eu entro, todo mundo, os inversores, né? Por que a gente está com esse problema de inversor? Porque o mundo está globalizado, a gente está sofrendo ainda com a pandemia, a gente está sofrendo com essa guerra que a gente está vendo da Ucrânia e da Rússia. Então, o mundo é globalizado e não são só as conservadoras que estão sentindo isso, não. As tais, né, grandes aí que se É, falam fabricantes, elas estão sofrendo. Então, se elas realmente fabricassem desde a arruela, né, até o componente eletrônico, elas não estariam passando por isso. Elas estão é. passando também pelo mesmo perrengue que todas nós estamos passando. Então, o mundo está extremamente globalizado. Achei muito legal quando você comentou isso, porque é fato. Gente, isso desde 98, tá? Não é de Isso já ontem, não. acontece. E você sabe que é importante a gente estar comentando esse caso, até do caso dos inversores, porque hoje se fala muito dos carros, que os carros, né, teve algum problema, alguma fábrica fechou, deu férias coletivas, ela dispensou ali mais da metade dos funcionários. E hoje, infelizmente, as empresas de elevadores estão sofrendo também com essa bagunça que deu no mercado, as fábricas, esse
desajuste do abastecimento, né? Então, algumas empresas tinham muito estoque de algumas peças, outras tinham pouco estoque, e as matérias-primas aí, principalmente, que é o que vai aí ter nas fábricas dos componentes, é o que tem faltado, né? Então, o caso dos inversores é o mesmo componente, por exemplo, dos carros, e é isso que está atrapalhando tanto a indústria automobilística, né, quanto as fábricas de inversores para elevadores. Então, nós temos esse problema aí, espero que seja resolvido logo, mas se como você disse muito bem, se é algo que as fabricantes elas têm essa detenção, elas não estariam passando pelo mesmo problema que a gente passa. Então, se todo mundo está passando isso junto, quer dizer que todo mundo compra no mesmo lugar. Exatamente, é isso aí. Bom, e para a gente ir finalizando, né, com essa aula que o Bruno deu aí para a gente, só fazer então assim um resgate, um resumo aí, né? A gente precisa cuidar daquilo que é mínimo necessário para a gente fazer um bom serviço, né, Bruno? Que você fez um resumo aí, estrutura física, oficina, quantidade de carros, telefonia fixa, técnicos, pessoal do administrativo. Mas dentro disso é fundamental que a gente busque os nossos diferenciais. E os nossos diferenciais muitas vezes estão aí nos mínimos detalhes, né? Uhum. Uma das Às coisas... vezes não... Pode seguir. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui gravar o podcast, que você me apresentou a sua empresa, né? É o cuidado com a pessoa, né? Então, você chegar, você ser bem tratado, receber um salgadinho ali, né? Uma balinha, uma água, um cafezinho passadinho. Isso é um diferencial, é uma coisa que você se sente mais Sim. humanizado quando você visita a empresa, né? Uhum. Aqui é casa de mineiro, viu, Cátia? Então, mineiro tem... Eu sou de família mineira, então mineiro tem essa hospitalidade, assim, ao extremo, né? E esse salgadinho está fazendo muito sucesso. Eu vou conversar com o pessoal da fábrica lá, para eles sempre mandar para a fábrica de salgadinhos, mandar salgadinho para a gente aqui quando tiver gravação. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente está recebendo uma pessoa, claro, né? Você chegou, já estava agendado, né? Mas imagina se você chega um dia e fala assim, eu tenho algo para falar, todo mundo precisa saber, cede o espaço para mim e vamos fazer o SpeakerCast ao vivo, porque é algo que todo mundo precisa saber disso agora. A estrutura está pronta, sabe? E isso é o síndico também. Você imagina que terrível que deve ser para uma empresa que está ali funcionando, toda bagunçada, e um síndico chega na porta. E aí chega lá e fala assim, gente, não tem o mínimo necessário. Às vezes o síndico pede para ir ao banheiro, o banheiro está sujo. Então, cuidem bem da sua conservadora. É uma empresa de manutenção de elevadores. E se você não consegue fazer a manutenção no seu próprio local de trabalho, você não vai conseguir cuidar do elevador do pessoal por aí. O Bruno é cheio de insight, gente. Eu acho que assim, ele é um excelente entrevistador, mas ele é um excelente entrevistado. Ele me fez lembrar um último caso, porque ele é mineiro, mas eu sou a mulher dos casos, adoro contar história. Eu tive um aprendizado muito legal com uma visita estrangeira que eu tive, né, um estrangeiro, eu não lembro nem a nacionalidade, tá? Era europeu, mas eu não lembro qual a nacionalidade. E na época ele falou para mim assim, ele chegou na estrutura e falou, eu preciso ir ao banheiro. Deixei ir ao banheiro, claro, né? Visita, vá ao banheiro. Aí ele falou, eu quero ir no banheiro no terceiro andar, aleatoriamente, porque ele estava no andar da diretoria, né? Eu quero ir no terceiro andar. Tá bom, né? Vamos lá. Levei ele no terceiro andar. Agora eu quero ir no banheiro lá da produção. Tinha uma produção no prédio da matriz, né? Eu comecei a achar aquilo estranho, né? Falei, ou o cara tá com muita necessidade, ou aí tem alguma pegadinha, né? E aí, quando ele voltou da operação, ele me fez um relato da percepção que ele teve da empresa como um todo. Tá? E para mim isso foi um aprendizado muito grande, gente. E quando eu visito qualquer empresa, eu peço para ir ao banheiro, né? Porque é o banheiro que a gente vai tirar o extrato de fato de como aquela empresa cuida dos seus colaboradores. E quando a gente cuida bem do colaborador, a gente cuida bem do cliente, né? Então não adianta o banheiro lá social estar muito bem arrumadinho e o banheiro lá da oficina, né, ou da produção e tudo mais, o vestiário das pessoas que fazem a limpeza da nossa empresa, tá
com vazamento, de qualquer jeito, né, sujo, dias que não limpa papel saindo do lixinho. Transbordando, assim, né? Tem que ter esse cuidado, porque, assim, a empresa ela é feita de pessoas e todas as pessoas merecem o mesmo tratamento. Isso não é legal de deixar uma certa área da empresa abandonada e sem os devidos cuidados e outra área com regalias, né? Todos somos iguais dentro da empresa. As funções é que são diferentes. Perfeito. Tá vendo, gente? Não falei? O Bruno é excelente. Vou chamar ele mais vezes para vir aqui. E também vou mais vezes para sentar naquela cadeira ali, ó. Gente, dá um frio na barriga. Olha, eu senti o mesmo frio na barriga agora, viu? Quando você me convidou, eu falei, ai, tô provando do veneno. Bruno, queria muito te agradecer. Foi um papo muito gostoso, muito legal. Essa é a dinâmica mesmo aqui do canal, né? A gente discutiu o que está aí em voga, né? Depois eu faço uns cardzinhos aí, de repente faço mais um episódio trazendo essas legislações, alguma coisa para deixar um conteúdo para quem... Porque tem pessoas aqui que assistem como uma aula mesmo, sabe? Fazem anotações e tudo mais, então eu tenho deixado esse conteúdo. Mas, assim, você deu uma aula para a gente, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Imagina, Kátia, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição aqui sempre que quiser, me chame, que estou aqui para a gente bater esse papo super gostoso. Eu fiquei com frio na barriga, mas só no começo, agora já está super tranquilo aqui. E nas próximas, pode deixar que a gente vai falar assim. Não é uma aula, assim, claro que eu fico lisonjeado pelo reconhecimento aí, principalmente de você, que é uma profissional que está há tanto tempo na área e tão gabaritada. Então, parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz. Você é a pessoa que estava faltando na nossa área, já disse isso para você e não tem problema nenhum em repetir isso para a audiência também. E realmente o trabalho que você está fazendo aí tem ajudado muito as empresas e vamos sempre juntos aí para a gente alinhar as ideias e que o nosso mercado seja realmente impactado com questões melhores aí para todos. Isso aí, Bruno, muito obrigada, fiquei feliz aí pelo elogio final, e não se esqueçam, gente, se inscreva lá no SpigaCast, tem uns conteúdos muito legais, se inscrevam também no canal da Infoleve, para que a gente continue aí sendo apoiados, isso é muito importante, e se inscreva aqui também, aperta o sininho, para vocês receberem sempre as notificações de assuntos novos. Bruno, obrigada, até a próxima, e fica aí para a gente marcar o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.